E vamos fazer o seguinte, vamos calcular do jeito que ele está pedindo aí. Ó, ele pede o seguinte. Para o circuito dessa figura, 1138, o IS, que é a corrente da fonte, é 6 cosseno de 10 ao cubo, T, em amperes. Determine a potência média absorvida pelo resistor de 50 ohms. Então é por esse resistor aqui, que está no meio, né, nesse ramo do meio aqui do circuito. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, pessoal, e por favor acompanhem para que a gente chegue no final com os cálculos, né, plausíveis, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos transformar essa corrente aqui para o seu fasor. Então, ó, é 6 cosseno de 10 ao cubo. O ômega é 10 ao cubo, tá vendo? Ó, esse 10 ao cubo aqui é o ômega, frequência angular. Fase inicial 0. Então, IS, já em formato de fasor, é igual a 6 com fase 0 grau, isso aqui em amperes. Beleza. Agora, e esse 40 microfarad? E esse 20 milihenry? Né? O que é que nós vamos fazer com eles? O 50 e o 10 está sossegado. O I, a gente vai trabalhar assim, ó. IX, ok? Letra maiúscula, porque nós estamos no campo fasorial. Esse 20 e x vai ficar assim, 20 e x, ok? Transformando para fasor, saindo do domínio temporal, indo para o domínio, né, da frequência aqui no formato fasorial. Tá, o 40 microfarad, como é que a gente muda isso aqui? Então lembra, né, o XC, que é a reatância capacitiva, é 1 sobre ômega C. Então vai ficar assim, 1 sobre o ômega 10 a terceira e o C 40 vezes 10 a menos 6, 40 microfarad, 10 a menos 6. 10 a terceira vezes 10 a menos 6, isso aqui vai dar 1 sobre 40 vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 sobe e vai ficar 1000. Então, eu vou ter aqui XC igual a 1000 dividido por 40. Bom, corta-se 0 com 0, 100 dividido por 4, 25. Então, esse cara passa a ser menos J25 em ohms. E o 20 milihenry? Bom, o 20, a gente vai fazer o XL, ômega L. Então aqui eu vou ter 20 vezes 10, desculpa, não coloquei o ômega, foi mal. Vamos lá. Ômega 10 a terceira vezes 20 vezes 10 a menos 3. 10 a terceira cai com 10 a menos 3, eu tenho XL igual a 20. Então esse cara aqui passa a ser J20 em ohms. Tranquilo? Então fizemos aí a conversão do circuito para o seu equivalente já no domínio fasorial. Então eu vou só reescrever o circuito aqui. Então a gente tem a corrente para cima. Então aqui 6 com fase 0 em amperes, eu não vou colocar, tá? Aí nós temos uma fonte aqui que é uma fonte dependente, é uma fonte de tensão que depende de uma corrente, 20 e x. Aí temos o ramo de fora com uma série, resistor, indutor. O resistor aqui de 10 ohms, o indutor de J 20 ohms. E temos um ramo aqui intermediário com um resistor e um capacitor. O resistor de 50 ohms e o capacitor de menos J 25 ohms. E aqui nós temos o IX. Ou seja,
essa fonte de tensão dependente depende da corrente Ix. Então, notem o que é que eu vou fazer. A corrente, a fonte de corrente, eu vou passar por aqui, pessoal, ó, por fora, ok? Vou passar por fora. E vou explicar por quê. E a corrente Ix, eu vou colocá-la assim, ó. Ok? Por que eu fiz isso? Se essa corrente 6 fase 0 ficasse aprisionada aqui nessa malha, ela teria que ser parcela de X. Portanto, a outra corrente que eu colocaria aqui nessa malha não poderia ser chamada de X. Por quê? Porque X seria a soma de duas correntes. E se eu passasse X nessa malha de cá, ela teria que ser 6 fase 0, porque a corrente que passa nesse ramo da fonte tem que ter o valor 6 fase 0. Então eu evito um monte de problemas fazendo isso que eu estou fazendo aqui. E para facilitar a nossa vida, obviamente, eu vou colocar aqui, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos e mais, menos. E no caso da corrente azul, eu tenho mais, menos, mais, menos, certo? Só para a gente não se confundir. E não tenho queda de tensão provocada pela corrente azul em cima da fonte de tensão, beleza? A fonte de tensão ela não é um elemento passivo, beleza? Tá, e vou usar o método das malhas para fazer todos os cálculos aqui. Por que eu vou usar o método das malhas? Porque eu só tenho uma malha. Lembra que o método das malhas ele é muito eficiente quando nós temos fonte de corrente, porque cada fonte de corrente elimina uma corrente de malha e, portanto, uma equação. Então, vou ler só esse circuito aqui e vou me dar por satisfeito lendo esse circuito. Beleza. Como que vai ser, né? Eu vou começar pela fonte e vou fazer assim, ó. 20 Ix 20x menos 50 Ix mais J 25 Ix menos 10 Ix menos J 20 Ix mais J 20 vezes 6 fase 0 mais 10 vezes 6 fase 0 igual a 0. Beleza? Então eu li no sentido anti-horário, sempre pela saída da leitura, pegando as polaridades da saída da leitura. Então, sentido anti-horário, pegando sempre o sinal da saída da leitura. Eu espero que todos tenham entendido o que eu fiz aqui. Bom, eu vou colocar aqui nessa equação todos os Ix, todos os coeficientes de x dentro de colchetes aqui. Então, 20 menos 50 mais J 25 menos 10 menos J 20 e x. E vou passar o J 20 vezes 6 e o 10 vezes 6 fase 0 para o outro lado. E aqui é muito importante vocês... aliás, pessoal, eu vou fazer isso mais lento, tá? Para não ter problemas. Então, ó, o que é J20? J20 é 20
fase 90. E isso está multiplicando 6 fase 0. O que é 10? 10 é 10 fase 0. Ele é um real puro. Vezes 6 fase 0. Isso aqui igual a 0. Beleza. Vou trabalhar aqui esse colchete. Então, 20 menos 50, menos 30, menos 30, menos 10, menos 40. J25 menos J20, mais J5. Isso aqui vezes Ix. Antes disso, vou fazer as multiplicações aqui. 20 fase 90 vezes 6 fase 0. 120 fase 90 mais 60 fase 0. Isso aqui igual a 0. Ok? Beleza. Poderia somar esses dois números na calculadora, só que eu vou fazer um pouco diferente. Menos 40 mais J5 e X. E aqui, pessoal, quando eu passo para o outro lado, eu passo multiplicado por menos 1. É por isso que a gente diz assim, se eu tenho x mais 6 igual a 0, x é igual a menos 6. Na verdade, o que é que eu fiz? Eu peguei esse mais 6, multipliquei por menos 1 e passei para o outro lado. Agora, o que é que significa, em termos fasoriais, você multiplicar por menos 1? Significa você multiplicar por 1 e somar 180 na fase. Então, 120, 270, mais 60, fase 180. Ok? Isso é multiplicar por menos 1. Então, vou transformar, já que aqui eu vou fazer uma divisão depois, deixa eu... Aqui não vai dar para levantar essa parte. Deixa eu só ver aqui se eu consigo afastar isso aqui. Opa, foi mal. Vou afastar um pouquinho mais para cá. Beleza, eu vou transformar esse menos 40 J5 em polar, tá? Então, 40 negativo, J5, em formato polar. Isso aqui vai dar, eu vou aproximar sempre na segunda casa. 40,31 com fase 172, não 17 elevado ao quadrado, né? Porque aí é sacanagem. 172 fase 87 graus, 87 graus, vezes X, e vou fazer essa conta aqui, tá? Então, obviamente que o que eu estou fazendo é transformando tudo para retangular e somando, tá? Então, 120 fase 270, 60 com fase 180. Então, essa soma, ela tem que dar 134,16, com o argumento aqui, menos 116, 56 graus. Ora, então, Ix vai ser igual a 134,16 menos 116,56 graus dividido por 40,31, 172,87. E aí a gente vai ter um Ix aqui de 3,33 com fase 70
0,56 graus. Isso em amperes, porque é uma corrente. Beleza, pessoal? Por favor, depois refaçam os cálculos. Se tiver algum engano aqui, vocês me avisam, beleza? Mas a lógica é essa que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ok, encontramos em x. Ok. Agora, como é que a gente vai calcular a potência média em cima dos 50 ohms? Alguém tem alguma ideia aí?